Olá, bom dia, graça e paz, pastora Sandra falando. Vamos a mais uma palavra, então, nesse dia 23 de dezembro. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesse dia. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode ler para você entender e refletir 1 João 1, do 5 ao 10, para você entender melhor, para meditação no seu dia. Deus nos oferece 3 passos para mudar o nosso comportamento. O primeiro passo é a confissão. Deus diz que devemos confessar os pecados. E confessar significa admitir a verdade. Primeiro para nós, depois para Deus e finalmente, se for o caso, para a pessoa afetada. Esse primeiro passo em relação a confessar que então existe ali o significado que é de admitir a verdade. Você sabe que todo viciado, toda pessoa que precisa de cuidado, ela primeiro precisa reconhecer. Porque não tem como tratar, por exemplo, de um alcoólatra, que quando você fala para ele da bebida, ele diz assim: não, eu não sou viciado, eu bebo só no final de semana. Eu bebo só por esporte. Não, imagina, ele não admite o vício. Então não tem como ajudar essa pessoa. Então o primeiro passo é confessar. Quando você chega a confessar algo, você já reconheceu, você já admitiu que aquilo ali é uma verdade, né? Então esse primeiro passo desse reconhecimento vem primeiro para nós. Você diz: poxa, aconteceu mesmo. Aí você vai diante de Deus. Você começa a orar, né? E quem sabe até pedir ajuda para Deus. Pedir ajuda de Deus. Quem sabe para se encorajar, né? Para ir até a pessoa afetada. E algumas vezes precisamos confessar a Deus diante de outra pessoa que possa orar em nosso favor. Isso aqui é muito interessante, sabe, gente? Porque essa outra pessoa, lógico, eu acredito assim, ó, que se você já reconheceu para você, né? E você vai para Deus, você precisa pedir para Deus. Coloca, Senhor, uma pessoa no meu caminho que vai me ajudar, porque infelizmente hoje em dia você não pode sair contando para todo mundo, né? Mesmo aqueles que estão dentro da igreja, que estão ali, não é para qualquer pessoa que você pode pedir isso aqui. E Deus vai colocar a pessoa certa, que não vai te expor, né? A confissão não é só admitir os nossos atos, mas assumir a responsabilidade por eles. Aceitar que agimos mal pode parecer uma tarefa gigantesca, mas vale a pena o esforço. Quem já passou por isso sabe que é real. Confessar é o melhor que você pode fazer para si mesmo, pois limpa o coração ao afastar o fardo da culpa e abre o caminho para o perdão total de Deus. Lá em Provérbios 28:13 diz assim, ó: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa
e abandona, encontra misericórdia. Então, quando fala de pecado, né? De pecado escondido, não é só aqueles pecados que ninguém pode saber. Não é só isso, mas também aqueles pecados que nós não admitimos. A Bíblia, como que a gente sabe se uma coisa é pecado? Gente, a palavra de Deus, ela é bem clara. Você pode ir justamente nessa área, se você tem dúvida, pesquisa. Hoje em dia tem todo tipo de ajuda que você precisa para você saber, para você ter uma experiência em relação a isso que está acontecendo com você, sabe? Então, você precisa confessar e abandonar, né? Então, o primeiro passo é confissão. O segundo passo é o arrependimento. O que significa se arrepender? Significa que você vai sentir um sentimento de tristeza, você vai entristecer-se pelo seu ato e empenhar em não repeti-lo, que entra aqui no abandonar, né? De Provérbios 28:13. E não repetir esse pecado mais. Não confessamos o pecado com a intenção de passar uma esponja no passado e prosseguir mantendo o mesmo comportamento pecaminoso, apenas por saber que basta confessar novamente. Esse é o pecado premeditado, né? Pede perdão sem uma intenção de mudança. O verdadeiro arrependimento significa sentir tanta tristeza diante de Deus que nem sequer cogitamos desapontá-lo, reincidindo no mesmo erro. Lá em Mateus 3:8 vai falar assim, ó: deem fruto que mostre o arrependimento. Quer dizer, se você se arrependeu naquilo que você errou, você vai agora fazer totalmente ao inverso daquilo. Você vai produzir frutos que vão demonstrar atitudes, que vão demonstrar que você realmente se arrependeu, sabe? É necessário darmos frutos de arrependimento. Então, não adianta você pedir perdão. Você já viu aquela relação que a pessoa falha e erra e tá todo dia pedindo perdão? Isso desgasta a relação. A pessoa, ela vai percebendo que não tem uma intenção de mudança. Aos casados, principalmente, existe muito marido e mulher também que tem dificuldade de pedir perdão. Tem dificuldade de se arrepender, né? E o arrependimento sincero, ele vem acompanhado de atitudes. Então, quando a pessoa pede perdão, né? Se arrependeu. Ai, me perdoa. Não vou fazer mais. Aí a pessoa vai lá. Não, eu te perdoo, perdoa. No outro dia a pessoa vai e faz a mesma coisa. Quando ela tiver na quarta, quinta vez já, essa pessoa que está sendo vítima dessa situação, o inimigo vai começar a convencer ela. Porque sim, biblicamente a gente sabe que a gente deve perdoar no dia 70 vezes 7, né? Não que a gente vai ficar contando, mas assim, a nossa disposição tem que ser sempre em perdoar. Porém, quando a pessoa ela tá repetindo na mesma área todo dia, a pessoa prejudicada, o inimigo vai começar a convencer ela. Não dá mais. E sabe como que o inimigo faz isso? Usa inclusive redes sociais, usa as pessoas para dizer, não, isso daí não muda mais, isso daí é igual o pai dele, ou essa mulher não tem vergonha na cara, tá sempre cometendo, você entendeu? É complicado, né? É uma situação complicada. Então você que tem interesse de retomar a sua vida e você se arrependeu, prove. É como se em Mateus 3:8 estivesse falando assim, prove que você mudou, prove que você realmente se arrependeu.
Como? Dando fruto. Tem que ter atitude, tem que ter uma mudança de comportamento que vai convencer, não precisa nem você falar. Todo mundo vai saber que existe um arrependimento sincero. O terceiro passo é pedir perdão, né? Então a pessoa confessa para Deus, né? Para ela mesma, para Deus. E na confissão tem 3 passos. Daí esses que nós estamos falando é sobre o contexto do arrependimento, de ser perdoado por meio da confissão. O terceiro é pedir perdão, a fim de sermos purificados, libertos das consequências das nossas ações. João não disse: se pedirmos e suplicarmos de todo o coração, Deus nos perdoará. Deus está sempre pronto a perdoar. Ele não precisa ser coagido, persuadido. Ele quer que vivamos livres da culpa e da vergonha. Só Deus pode fazer isso com a gente. Quer que vivamos em completo perdão, porque só assim a nossa vida será totalmente restaurada. Mas uma pessoa que ela entende o amor de Deus e o perdão, ela se apodera disso. Ela não aceita nem que o diabo venha jogar o erro na cara dela. Uma pessoa que comete um erro, pede perdão, tá na igreja, né? Aí ela pede perdão e tal, e ela tá na igreja. E o diabo vem lançar acusação. Além dele vir na mente, na sua emoção, aquela vozinha, que às vezes a pessoa pensa que é ela mesma, né? A pessoa acredita que ela tá conversando com ela mesma, porque ela já levanta de manhã dizendo assim: tá vendo aquilo que você fez? Porque é bem assim, Satanás, ele é sujo. Ele tenta usar o próprio diálogo com você mesmo, que tem alguns psiquiatras, como Augusto Cury, que fala que esse autodiálogo é saudável, na verdade. Uma pessoa que conversa consigo mesmo é uma pessoa que tem facilidade de estar administrando todo dia suas emoções. Ela está refinando, ela está peneirando as suas emoções, ela está refletindo sobre as coisas que está fazendo. Porém, existe uma voz espiritual maligna que fica soprando. As janelas killer que esse psiquiatra fala que nós temos, que são acessadas diante de uma palavra, uma situação relacionada a um trauma, ou como eu estou falando aqui no caso de uma atitude que você fez no passado e que hoje você já se arrependeu. Quando vem alguma coisa que faz lembrar, que abre uma portinha dessa, eu vou dizer para você uma coisa que eu acredito 100% por causa de quando a gente lê a palavra, quando a gente estuda a palavra, que Satanás, que os demônios têm acesso. Tudo que aconteceu no passado, ele tem acesso. Ele não tem acesso no teu futuro, mas ele tem acesso no passado. Vocês lembram de uma música que cantava assim: eu nasci há 10.000 anos atrás, que era, alguns dizem que é um hino, inclusive que foi feito a Lúcifer. Quem que nasceu há 10.000 anos atrás e que estava lá e que não existe nada que ele não saiba? E é verdade, porque se aconteceu, ele estava lá, ele é testemunha. Então o que acontece? Eles têm acesso a esse conteúdo. E aí, aquela vozinha: você fez. Tá arrependida agora, né? Ou como tem aquelas pessoas, né? Matou, roubou, agora tá lá na igreja com a Bíblia embaixo do braço. Sempre Satanás vai usar ou uma pessoa, ou as redes sociais, que nem eu falei, que é muito complicado isso, entendeu? Tipo assim, tem muita coisa boa, mas infelizmente é um meio que... E aí quando uma pessoa, por exemplo, vê lá uma frase de um psicólogo, não vai duvidar, vai dizer: pô, o cara é estudado, né? Então se ele tá falando, por que é? Aí é algo que leva você a duvidar de você mesma. Eu tenho uma coisa para falar para você. Deus, ele perdoa e ele lança no mar do esquecimento. Deus, ele não fica jogando na tua cara o teu passado. O Espírito Santo jamais vai vir acusar você com uma vozinha dizendo: agora tá arrependida, vai lá pedir perdão. Pede perdão de novo.
O Espírito Santo faz isso. Quem faz isso é o inimigo. É Satanás, os encarregados que vêm para atormentar. Então, uma pessoa que ela se apodera do amor e do perdão de Deus, ela nem aceita. Quando o diabo vem querer acusar, ela já diz: sai daí, Satanás, eu fui perdoada. E Jesus me perdoou. E ele não fica relembrando. Sai. Entendeu? A pessoa toma posse, porque a palavra está dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Só ele tem esse poder. É um perdão restaurador, é um perdão que dá uma nova chance. E nós precisamos aprender com o Senhor, porque a palavra também diz que se não perdoamos o nosso irmão, ele... deixa eu falar isso pra você. Você sabe qual que é o único jeito de você não ser perdoado por Deus? É quando você não perdoa o seu irmão. Essa é a chave que fecha o coração de Deus, a possibilidade de Deus te perdoar. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Se você libera perdão, se você abençoa as pessoas. Tem gente que tem a mania de falar assim, ó. Alguém vai pedir perdão, ela fala assim: eu não sou Deus para te perdoar, você tem que pedir para Deus. Não, senhora, querida e querido. Deus nos deu a capacidade e a palavra, ela é poderosa para você usar e liberar essa pessoa. Diga para ela: eu te perdoo, sim, em nome de Jesus. Precisa ter a prática de liberar perdão e você precisa aprender a pedir perdão. O marido que faz as coisas para a mulher e aí ele vem com um presente. Você já viu essa situação? Ele não existe uma conversa entre o casal de reconhecimento, de pedido de perdão. Ele faz alguma coisa para ela, ele compra um presente e traz para ela. Aí ele dá o presente, pronto, ela se quebranta. Gente, é necessário conversar sobre as coisas. O marido deve saber do que eu tô falando, porque a mulher tem uma memória de elefante. Aí depois, quando você pisa de novo, ela vai relembrar. Desde a primeira vez, você tá na 10ª já, ela começa a relembrar tudo e jogar na sua cara. Sabe por quê? Que não teve conversa, não teve pedido de perdão. Você só colocou uma bandana em cima ali do probleminha, da cicatriz, né? Achando que aquilo ali tem que sentar e conversar, sim. Se abracem, se perdoem. Isso é de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra maravilhosa. Eu sei, Senhor, que nós estamos aqui como aprendizes, estamos aqui aprendendo a cada dia com o Senhor, com a tua palavra. Nós sabemos que lá em Tiago 5, o 15 e o 16, diz que a oração feita com fé curará o doente. Quantas pessoas que estão doentes, Senhor, porque não aprenderam a perdoar? Quantas pessoas que estão doentes hoje em dia, Senhor, porque elas não sabem dizer para o outro: eu te perdoo. O diabo traz tanto complexo de inferioridade, coloca essa pessoa num nível tão miserável que ela acha que ela não pode perdoar o outro, que quem tem que perdoar é Deus. Nós precisamos perdoar, sim, para sermos perdoados. Então, Senhor, a tua palavra diz que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Esse texto nos faz entender, Senhor, que tem muita gente doente hoje em dia, com dores nos ossos. É comprovado cientificamente, Pai, que a falta de perdão, de liberar e de perdoar, causa câncer. Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas que vamos promover a cura, a alegria, a paz na vida nossa e na vida daquele que falhou conosco. Todos nós estamos, Senhor Jesus, diante de Ti e queremos aprender todo dia a confessar todas as nossas fraquezas, porque o Senhor é fiel e justo e o Senhor está disposto a nos perdoar. Em nome de Jesus, eu quero entregar tudo isso na tua presença, Pai. Fica conosco, capacita-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Fica na paz, até a próxima.